Tem... o luto tem fases? Porque tem gente que fala de 3, 5, 7. Eu acho que cada hora o pessoal inventa uma fase, né? Eu não sei, tem um padrão? Como é que funciona isso? Essa coisa das fases é uma coisa interessante, né? Se você começar a ler um pouco mais essa literatura, você vai encontrar realmente um estudo da Elisabeth Kübler-Ross falando sobre as fases do morrer. O que a Elisabeth fez lá nos anos 80? Ela estudou pacientes terminais que estavam literalmente no final da sua vida, né? E ela entendeu que esses pacientes estavam vivendo essas fases. Ali, negação, raiva, barganha, né? Até ali a aceitação final, então, da sua morte. Em algum momento, né, isso começou a ser usado para os enlutados, para quem está vivendo o luto. Né? Mas e não isso é diferente? Sim. Isso se popularizou de uma forma muito rápida, porque assim, a gente gosta dos 5 passos para o sucesso, para os 10 passos para você ser bem-sucedido. Nós gostamos, né, das fórmulas. Das fórmulas e do linear. Né? E qual que é o problema das fases do luto? Eu, particularmente, não gosto dessa terminologia, porque eu acho que ela é muito limitadora. Então, muitas vezes, né, às vezes ali no Lições mesmo, as pessoas vêm conversar, puxa, eu tô na fase da negação e tal, né? Então, mas a gente não tá em fases porque a gente não tá no jogo de videogame. Então, assim, não é que eu vou passar a primeira fase, né? Eu vou entrar na segunda fase e eu nunca mais vou ver a primeira fase. Então, a gente gosta dessas coisas das fases porque parece a gente acha que vai tá acabar, evoluindo. né? Vai chegar no fim. Exato. Então, agora, pronto, aceitei. Então, a minha vida agora vai ser de novo um mar de rosas. E não é assim. Porque esse processo, ele não é linear. Não tem uma linha reta acontecendo. Eu gosto da figura da montanha-russa. São os altos e baixos. Aquela coisa de acelerando, daqui a pouco sobe, daqui a pouco desce. E essas vivências, elas acontecem um dia inteiro. Não é que é assim, hoje, uma semana você tá bem, outra semana... Não, é muito intenso, principalmente no começo, nos primeiros meses, né? Esses sentimentos, essas sensações são muito, muito intensas. Então, as fases do luto, elas serviram para um estudo lá nos anos 80, e ok, claro que tem o seu valor, obviamente. Mas para nós, hoje... A ciência já não olha mais assim, a própria psicologia não olha mais assim, né? Eu falo isso porque eu fui estudar também esse assunto, né? Porque, afinal, a gente acaba lidando com esse assunto, então eu fui estudar a psicologia do luto mesmo. E o modelo mais usado hoje, né, ou aceito até pela ciência, é o modelo dual do luto, que é a orientação. Você tem, de um lado, a orientação para a vida, e de outro lado, para a restauração e para a vida, de outro lado, a orientação para a perda. Então, eu oscilo entre esses dois polos, vamos dizer assim. Né? Eu oscilo entre a perda e, ao mesmo tempo, eu tenho que refazer minha vida. Então, eu continuo ali, eu vou estudar, vou trabalhar, mas eu sinto a perda. Então, é essa oscilação que é a realidade do dia a dia. E qual então seria o ideal, vamos dizer assim, né? Você chega num equilíbrio, você deixa de oscilar tanto depois de um tempo, né? E cada um, é lógico, é muito pessoal isso também. Depois de um tempo você deixa de oscilar tanto, mas os dois polos, eles são polos de estresse e ansiedade. Então isso é muito... Parece que aqui não, então a vida aqui não tem ansiedade, não tem... Não é isso que está acontecendo. Só que esse movimento precisa acontecer. Porque se eu fico no extremo da vida só, eu estou literalmente negando a realidade. E isso não é saudável. Né? Ou se eu fico lá na perda, eu estou aceitando num nível que a minha vida acabou. Então, não dá pra gente ficar nos polos. Né? Então, viver a vida com esse olhar, ele é muito mais libertador do que das fases, por exemplo. Porque senão parece que, puxa, eu não cheguei na fase faz, sei lá, 2 anos eu não cheguei na fase da aceitação. Não cheguei no chefão final ainda, exato. Né? E o que eu vou fazer assim? Eu tenho um problema. Né? Então, a gente chega, e muitas pessoas chegam para conversar comigo mesmo, ali mesmo no via direct, ou via WhatsApp e tal, via grupo de apoio que a gente tem, falando isso. Puxa, eu não cheguei lá, eu acho, eu devo ter algum problema. Faz 1 mês que meu esposo morreu e eu não aceitei. É porque a gente gosta de quantificar mesmo. Puxa, 1 mês... Gente, 1 mês não é nada, desculpa. 1 mês não é nada, você não tá nem entendendo o que tá acontecendo. Estatisticamente, aí se a gente gostar, né, de falar de estatística, quem gosta, mas no mínimo 6 meses pra você entender o que aconteceu, assim, minimamente. No mínimo. Então, só que nós não gostamos de sofrer. Claro, né? Ninguém gosta, ninguém quer sofrer. A gente quer mais passar as fases, entre aspas, né? Viver isso de uma maneira muito... Quero ir logo, porque eu não quero mais sentir o que eu tô sentindo. Só que isso não é saudável. A gente precisa sentir, e isso que é muito difícil.
Ou eu olho e falo, puxa, ok, vamos oscilar aqui entre perda e restauração, e isso vai acontecer, esse movimento cada vez intenso, muito intenso, e vai se equilibrando. Mas não significa que, sei lá, depois de... Vou usar até meu exemplo pessoal, né? Depois de 3 anos e pouco, que eu não vá olhar e falar assim, puxa, eu tive uma perda, meu Deus do céu. E começo a chorar porque eu tenho uma lembrança. Acontece que a vida ela vai sendo ressignificada. E se a gente não se movimenta, ela não se ressignifica sozinha. A gente gosta, né, do tipo assim, o tempo cura todas as coisas, né? Essa coisa de, o tempo cura todas as coisas, ou dá um tempo, né? E, na verdade, o tempo não cura as coisas sozinho. A gente precisa tomar algumas ações e tomar algumas iniciativas. É fácil fazer isso, né? Não, não é. E muitas pessoas falam isso, mas isso não é fácil de fazer. Não, não é mesmo, né? Se fosse fácil, não estaríamos aqui tendo essa conversa, né?